Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. À medida que os irmãos encontraram o texto, os convido a se colocarem de pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, os discípulos entenderam que lhe falara a respeito de João Batista. Amém? Acertado. Seis dias depois, se você conferir o texto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que narram essa mesma experiência, a experiência da transfiguração, você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 9, que foi cerca de 8 dias. Mas não há nenhuma contradição aqui. 6 dias, 8 dias são inclusivos, incluem. É mais ou menos assim. Quando a gente vai passar o tempo no hotel, por exemplo, a gente paga 2 diárias no final de semana. E aí a gente diz: eu fiquei 3 dias. Fiquei sexta, sábado e domingo. Na verdade, você ficou 2 diárias. Parte da sexta, o dia de sábado inteiro e uma parte também do mundo. É como a ressurreição de Jesus. 3 dias. Mas não foram 3 dias de 24 horas. Foi uma parte da sexta-feira, foi o sábado, e uma parte pequena do domingo. Então, a narrativa de Lucas possivelmente está com o texto ali, uma contagem
inclusiva dos meus. E Lucas ainda diz cerca dele, não dando precisão. Quando a gente vê na Bíblia essas expressões, 6 dias depois, ou a localização, o lugar, é para mostrar a historicidade do texto. O texto bíblico, ele não começa, por exemplo, como era uma vez, em certo lugar, em certo meio, porque isso são contos, são fábulas, mas o texto bíblico é um texto histórico. Nós cremos e aceitamos assim. Este aqui, testemunhado, narrado pelos 3 evangelistas, pelos 3 evangelhos sinóticos. 6 dias depois do que o último incidente narrado, que nós pregamos aqui há algum tempo, é o texto de Mateus, no capítulo 16, a confissão de Pedro, quando Jesus perguntou: que diz o povo ser o filho do homem? E eles tinham altos conceitos, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, as vozes, continuou ele, quem dizer que eu sou? Pedro, representando o colégio apostólico, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro poderia receber um elogio, ou pensar receber um elogio depois disso, mas Jesus disse para ele: foi bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro e nós só podemos ter um discernimento e confessar Jesus como Senhor, como Cristo, e recebê-lo como nosso Salvador, quando isso vem do alto. Não é de nós mesmos, não é da nossa força, da nossa inteligência, do nosso raciocínio ágil, da nossa vontade, não. Foi o meu Pai que te revelou. Isso continua sendo assim. Depois dessa confissão, Jesus falou da necessidade da sua paixão, da sua morte. Você vai lembrar, porque tem pouco tempo que pregamos sobre isso, que Pedro repreendeu Jesus. Mestre, tem compaixão de ti. De forma alguma, de maneira alguma, isso te sucederá. Jesus disse: arreda-te para trás de mim, Satanás. Cogita das coisas dos homens e não de Deus. Havia uma tentativa de desviar Jesus da cruz. 6 dias depois desse evento, 6 dias depois da confissão de Pedro, 6 dias depois que Jesus tinha dito aos seus discípulos a necessidade da sua morte, do seu martírio, eles sobem a um monte, que a gente conhece como Monte da Transfiguração. Que monte era esse? Alguns, a maioria dos estudiosos, vai dizer que é o Monte Tabor ou Monte Hermon. William Hendricks discorda, dizendo: olha, Monte Tabor possivelmente não foi, porque nos tempos de Jesus havia uma fortificação naquele monte. E Jesus deveria procurar um lugar mais retirado. Monte Hermon também não, porque quando ele desceu no território que possivelmente era judaico, não gentílico, porque eles estavam esperando ali os escribas. Então ele cita aqui um monte pouco conhecido para nós, que é o Monte Gertrude. Mas a localização não importa tanto assim para a gente. O fato é que Jesus procurou um lugar retirado, um monte, e ficou ali com os seus discípulos e o rasa. Interessante também é que ele levou apenas 3 discípulos, e não o colégio apostólico inteiro. Subiram com ele ao monte, apenas Pedro e os irmãos Tiago e João. Parece que esses 3 eram o discípulo mais íntimo
íntimo de Jesus. Porque Jesus escolheu, ou nos escolheu, a gente não tem certeza. Mas o fato é que esses três pertenciam a um círculo mais íntimo de Jesus. Eram, como as pessoas costumam dizer por aí, eles eram diferenciados. As razões serão tão somente graça, favor, o amor de Deus, ou o mérito deles, a gente não sabe. Mas eles, por exemplo, foram os únicos também a testemunharem a ressurreição da filha de Jairo. Testemunharem entre aspas. Foram os únicos que entraram com Jesus, porque o restante foi dado fora, a multidão, os outros discípulos. Talvez, para poupar aquilo, a gente só nunca ressuscita, tem uma multidão ali, um som de gente dentro do quarto. Mas foi Tiago, João, Pedro, Tiago, João. Outra ocorrência, onde apenas esses três discípulos estiveram, foi a angústia, a agonia de Jesus no Getsêmani, quando ele foi orar. E teve grande angústia, apenas esses três discípulos acompanharam Jesus. O João é o apóstolo amado. Eu lembro que, certa vez, falando sobre João, eu disse o seguinte: toda vez que a gente vê a descrição que João era discípulo amado, o próprio João está escrevendo. Então, se eu fosse João, eu falaria assim: olha, eu não falo de mim, eu falo para os outros. Se vocês não falam, o problema é de vocês. Eu sou um discípulo amado. Esses três discípulos estavam ali bem próximos de Jesus. O fato é tão histórico e de edificação, porque na sua humilhação aqui na terra, Jesus, a encarnação de si já é uma humilhação, ele teve um momento, um vislumbre de glória para fortalecê-lo e para fortalecê-lo também os seus discípulos, enchê-lo de esperança. Por exemplo, o nascimento, a encarnação, nós celebramos há pouco o Natal, falando sobre os cânticos, ali no Evangelho de Lucas. A encarnação foi um momento de humilhação, mas houve ali vislumbre de glória, com o aparecimento de anjos, com os anjos aparecendo ali aos pastores, de glória, no excelso céu. O batismo de Jesus foi um momento de humilhação. Tanto é que o próprio João Batista disse: eu é que preciso ser batizado contigo, vem a mim. Deus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a lei. Mas no seu batismo houve um vislumbre também de glória. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, e que me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Outro momento de grande humilhação foi a sua própria morte, onde ele também, na crucificação, houve os dias se fez de noite, mortos ressuscitaram, a terra comeu, houve grandes eventos para mostrar que ele era o Filho de Deus. Aqui, se preparando para o seu martírio, Jesus ele sobe ao monte, está em oração. Os seus discípulos, como inclusive de costume, estão vencidos pelo cansaço, estão sonolentos, mas enquanto Jesus ora, algo extraordinário acontece, um milagre acontece. Eles testemunham algo impressionante. O Jesus ele se transfigura diante dele. O rosto de Jesus brilha, e não só o seu rosto, mas as suas vestes também brilham. Se você lembrar de Moisés, um dos personagens que vai aparecer, a gente vai falar ainda sobre ele, Elias, mas quando Moisés teve encontro com Deus no Monte Sinai, e aí não há dúvida, porque o texto diz o nome do monte, o rosto dele também brilhava. E quando criança nós cantávamos: o seu rosto brilhava, o seu rosto
com um véu. Tampava isso com um véu. O brilho aqui, e aí o comentarista Mateurim, ele diz assim, como fraco, pensando no texto agora, pensando em Jesus aqui, como fraco era o brilho do rosto de Moisés. Porque o véu podia encobrir. Aqui, as vestes de Jesus brilham junto. As vestes, a roupa, o pano, o tecido, não podem ocultar esse brilho, esse fogo. Enquanto o seu rosto brilha, enquanto o seu corpo brilha, alguns dizem, eu creio assim, que foi como um levantar um pouco do véu, para que se mostrasse um pouquinho da sua glória para o fortalecimento dos discípulos. E o próprio Pedro, lá na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 16 e 18, ele vai lembrar desse episódio, ele vai lembrar desse momento, ele vai dizer, olha, nós não pregamos Jesus conforme fábulas inventadas engenhosamente. Os negros faziam isso, falavam de uma metamorfose dos seus judeus, ou de alguns personagens históricos. Aqui houve uma metamorfose verdadeira. Jesus se transfigurou, ou se transformou diante deles. A palavra que aparece é essa, metamorfose. E Pedro relembra disso, muitos anos depois, dizendo, por que não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa, e foi enviado a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem encontrados a ele ouvi. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Sinai. Ele podia ter dito o nome do monte, ele falou só o Monte Sinai, mas nós ouvimos também. E foi esse evangelho vivo, verdadeiro, que nós nos anunciamos. Enquanto Jesus é transfigurado diante dele, enquanto ele se transfigura diante dele, aparecem duas personagens, Moisés e Elias, e conversam com eles. O texto de Lucas diz que conversam lá no capítulo 9 sobre a sua partida. A palavra hebraica, se formos pegar o texto hebraico, seria o próprio êxodo, a partida, o êxodo. Conversava sobre a necessidade de ir para Jerusalém, necessidade da morte. Inclusive, por mais que quisessem dissuadi-lo, Jesus ia rumo a Jerusalém, rumo ao lugar do seu martírio, da sua morte. Muitos tentaram, Pedro falou, os discípulos falaram, a própria multidão, ali inspirada pelo diabo, por Satanás, diz: se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Mas se Jesus tivesse descido da cruz, ele podia. Não faltava poder, autoridade, mas se ele tivesse descido da cruz, nós teríamos descido ao inferno, porque foi na cruz que ele morreu pelos nossos pecados, que nos redimiu. E aí, eles estavam conversando sobre isso. O Evangelho de Mateus diz que eles só estavam conversando, não estava assunto. Mas Lucas diz que eles conversavam sobre a sua partida. E os discípulos estão ali, vendo Moisés e Elias.
conheceram Moisés e Elias, que tinham vivido tanto tempo antes. Não dá para fazer. Peraí, deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu dar no perfil deles. Deixa eu ver se é Moisés e Elias. Talvez pela descrição da tradição oral, escrita dos rabinos, ou então, por alguma tipificação, Moisés tivesse ali com as tábuas da lei, Elias tivesse aparecido com um carro de fogo, no ninho. Mas o fato é que, de alguma maneira, Deus lhes deu o discernimento de entender que era Moisés e Elias, figuras importantes no seu próprio tempo, na sua própria época. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. E para os judeus eram as figuras mais proeminentes que existiam. Tanto é que por diversas vezes nas suas próprias controvérsias com Jesus, eles disseram: olha, mas Moisés falou, se você está fazendo assim, você não obedece Moisés. Então, era o ápice da lei era Moisés. E tinha a profecia que Deus levantaria um Messias, um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvireis. Então, estava ali representado a lei e os profetas. Pedro falava sem pensar. Falava e depois pensava. Eu não sei nem se pensava depois, mas falava, Pedro falava. E Pedro aqui tem um punch. Os evangelistas vão dizer também que Pedro falava sem saber o que estava falando. Ele não tinha razão. Mas nós precisamos pegar leve com Pedro, né? Talvez na situação dele eles falariam fazer a mesma coisa. Primeiro, ele estava meio sonolento. Quando está sonolento, às vezes a gente fala as coisas rápidas. Eu imagino Moisés e Elias, né? Ali ouvindo e não falaram. Mas deve ter dado vontade de falar assim: Pedro, fica tranquilo, que eu já falei, fiz muita besteira também. Porque Moisés foi um que bateu, feriu a rocha, foi um que duvidou também. Elias desejou a própria morte. Elias chegou a julgar a justiça, a misericórdia de Deus. Então, o único que é o filho amado, o único que é o perfeito, o único que é o santo, o sem defeito, o sem culpa, o sem pecado, é Jesus. Mas Pedro diz: passamos aqui 3 temas. Uma para Elias, outra para Moisés e outra para ti. Não precisa a gente ser solidário com Pedro, você pensar bem, Pedro nem egoísta foi. Pensando e falar assim: vamos fazer aqui 6 temas. Uma para vocês 3 e uma para mais 3. Como se Elias e Moisés pertenciam a outra esfera, precisassem de tempo, precisassem de proteção, como Jesus precisasse disso. Mas o fato é que Pedro, mais uma vez, queria ficar ali, queria ficar no monte, queria ficar no lugar onde a glória brilha, queria ficar no lugar onde tudo é paz, onde tudo é harmonia, queria ficar nesse lugar de comunhão, porque ficar ali era evitar também o martírio, ficar ali era evitar a cruz, ficar ali era bom. E eu preciso, e você também, nós precisamos concordar com Pedro. Bom é estarmos aqui. E que crente, que servo do Senhor, discordaria disso? Eu quero estar no seu santo monte. Eu quero estar no lugar onde a glória de Deus brilha. Eu quero estar onde ouço Deus falar. Eu quero estar no meio dessa comunhão santa. Mas ali era um lugar para se recarregar as baterias. Era um lugar de edificação. Porque o confronto, na semana que vem nós vamos ver isso, o confronto estava lá embaixo. O
confronto se dava nos vales. Lá estava o endemoniado, o lunático, o epilético, estava o caminho da cruz, posteriormente do martírio de Pedro, de Tiago, que estava ali, que foi o primeiro a ser martirizado. Muitas vezes nós queremos também o Evangelho, irmãos, só da paz, só da bênção, só da presença, só sentir essa alegria do coração, de sentir a paz de Deus. Mas nós somos chamados para outro conflito. Nós somos a igreja hoje, a igreja militante. Nós erguemos o pendão real, nós tomamos toda a armadura de Deus e lutamos, pregando o Evangelho. Então, lógico, concordamos com tudo. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. E Pedro também, ele ainda merece um ônibus aqui, porque ele falou, eu vou fazer. Pedro fez o que todo crente precisa fazer. Mesmo quando formos edificar tabernáculos, templos, santuários, lugar de adoração, mesmo pensando que é algo espiritual, nós precisamos levar isso ao Senhor. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se for julgar bem assim, nós vamos construir. E não houve resposta. Na verdade, não precisou, porque tem uma nuvem. Eu chamo aqui o destaque para esta nuvem, porque há um adjetivo aqui nesta nuvem que nos marca, que faz a gente poder fazer aqui uma comparação com o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Falava ele ainda, versículo número 5, quando uma nuvem luminosa nos envolveu. Não teve resposta, porque enquanto eles falavam, uma nuvem luminosa nos envolveu. E Jesus Elias e Moisés, uma nuvem os envolveu. Uma nuvem luminosa. Se você for lá para o texto de Êxodo, o capítulo de número 19, você vai ver o encontro de Moisés com Deus. E aí no versículo 9, você vai ver assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam em ti. Eu virei numa nuvem escura. Os lugares dizem uma nuvem espessa. Aqui é uma nuvem luminosa. O comentarista Marco Weng também faz um paralelo, uma comparação entre esses textos. Ele diz assim: olha, lá em Moisés a nuvem era espessa, era escura, lembra-se. Agora em Cristo, a nuvem nos encobre, a nuvem dessa presença de Deus, porque o que a nuvem simboliza, é o que a nuvem significa, a presença de Deus. Essa nuvem agora é luminosa, ela é clara, ela brilha, é uma luz. O próprio resplandecer de Jesus mostra isso, porque ele diz: eu, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele veio para ser a luz, uma grande luz brilhou. A gente viu isso lá com os pastores, vem dar clareza, vem dar
aquela nuvem escura, você deve lembrar que houve trovões, houve relâmpagos, houve sonidos de trombetas, mas aqui só se ouve a voz de Deus, uma luz, uma nuvem luminosa, mostrando que nós estamos na graça, no favor, e que essa revelação de Cristo ela é infinitamente maior. Nele habita corporalmente, diz lá Paulo aos Colossenses, toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Pode ser Pedro e os demais apóstolos pensando aqui, que moral, né? Que moral de Jesus, né? Veio Moisés e Elias. Elias a gente sabe que não morreu. Ele foi arrebatado, ele foi um carro de fogo dos céus. Moisés morreu, mas a sua morte também volta aí mistério, porque não sabe, não acharam o seu corpo. E Judas disse que o diabo e o anjo estavam lá brigando pelo corpo de Moisés, o corpo agora preservado, ou já glorificado, a gente não sabe, mas representando a lei dos profetas, a gente quer dizer, que moral, né? Jesus está aqui sendo realmente abençoado. E a gente quer pensar o seguinte, não, a moral não é de Jesus, agora quem está sendo abençoado é Moisés e Elias. Porque eles quiseram ver a face de Deus em vida e não viram, porque senão morreriam. Mas agora eles podem ver, porque Jesus está ali e em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou como Jesus disse a Filipe, quem vê o Pai vê a mim. Naquele tempo, você me viu passando pela fenda, você viu a minha sombra, mas agora você pode me ver face a face, e você pode conversar comigo, com o Senhor Jesus, com Deus encarnado. Houve outros episódios em que Jesus foi envolto ou apareceu no ministério de Jesus, sempre representando a presença de Deus. Com a própria Shekinah, que de vez em quando cobria o templo, os sacerdotes caíam, também aterrorizados, como guiando o povo pelo deserto. Aqui nós vemos o ministério de Jesus, Mateus 3,17, o seu batismo. Em Atos 9, na sua ascensão, entre as nuvens, uma nuvem cobriu os seus olhos. O seu retorno, Mateus 24:30, na sua volta, ele virá entre as nuvens. E nesse presente texto de Mateus 17. Quando eles ouviram a voz, a revelação precisa ser progressiva. Eles viram Jesus transfigurado, as pernas devem ter tremido, mas eles permaneceram. Eles chegaram a ver Moisés e Elias, devem ter tremido um pouquinho mais, mas eles estavam de pé. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, eles caíram. E caíram de bruços, aterrorizados. Todo ser humano, com a presença de Deus, precisa prostrar-se. E aquele que se prostrar em adoração, prostrar-se de terror, de medo. Isaías fez isso. Quando ele viu Deus, ele disse: ai de mim, sou um pecador, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqueles caíram. Mas o que acontece? Agora já não tem mais nuvem, agora já não tem mais voz do céu, a voz de Deus, agora não tem mais Elias, agora não tem mais Moisés, agora só tem Jesus, tocando neles e dizendo: não tem mais.
temer diante das circunstâncias. E esse não temais aqui é o lado negativo, ou a expressão, a forma negativa, melhor dizendo, da expressão tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ou não temais, não temas. Aconteceu algo parecido com o mesmo João lá na ilha de Patmos. Na visão que ele teve na ilha de Patmos, nós temos uma aparição. Mas na ilha de Patmos, João teve uma visão. E quando ele viu o Senhor, ele caiu também aterrorizado. E o Senhor o tocou, dizendo: não temas, sobe para cá. Não temas. Como precisamos também do toque de Jesus. E como ele toca em nós. Quantas vezes toca em nós, dizendo: não temas. Não temas. Eu estou aqui. Não temas, sou eu. Lembra da tempestade, onde eles estavam julgando, estavam vendo um fantasma, e Jesus diz: não temas, eu sou eu. A ele ouvi, diz a voz do céu, nele me comprazo. Não é em Moisés, não é em Elias, por mais ilustres que Moisés e Elias e outros santos da antiguidade e outros santos homens de Deus, a nossa própria geração, sejam. O único que Deus se apraz verdadeiramente, o único que não tem pecado, e o único que é digno de adoração, e o único que nós precisamos e necessitamos ouvir é Jesus. A Ele ouvir. A Ele ouvir. Que vozes você tem ouvido? Às vezes nós ouvimos outras vozes que não são de Deus. Nós nos preocupamos com tantas coisas. E aí é bom reviver o exemplo de Marta. Marta está preocupada com muitas coisas. Uma só importante. E Maria escolheu o melhor delas, uma só, uma coisa só. Ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz do Senhor. Veja Jesus. Lembre-se de Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Nós hoje não precisamos ou não temos visões, não estamos ali no monte da transfiguração, mas nós temos mistério do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz ver Jesus, nos faz viver Jesus, nos faz enxergar Jesus. E nós devemos ter a mesma alegria, a mesma disposição, a mesma força, até mesmo para ser martirizado, que tiveram esses homens de Deus. Pedro, Tiago foi o primeiro a ser martirizado. Depois nós vimos o martírio de Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vimos o último a ser martirizado, o último que foi lá na ilha de Patmos, na ilha prisional, o apóstolo João. Todos eles resistiram, todos eles aprenderam que é bom estar aqui, mas a batalha acontece lá fora. Quantas vezes nós vivemos assim? Nós achamos que as coisas, ou a igreja vai crescer, por exemplo, pelo que nós fazemos aqui. A qualidade do culto, a qualidade do louvor, a comunhão, tudo isso é muito bom. Mas a batalha não é aqui. A batalha é lá fora. É no dia a dia. É no nosso testemunho. É na nossa oração pelo nosso irmão. É pela pregação do Evangelho. É no trabalho, no escritório, na escola, no lazer, na vizinhança. É lá que nós travamos as nossas batalhas. É lá que nós vamos testemunho. Que Deus nos abençoe. E que nós ouçamos como João na ilha de Patmos ouviu. Só tocar. Para que a gente ouça essas coisas maravilhosas de Deus. Mas nos lembremos que depois de ouvir, depois de ser abençoado, a batalha
palha se dá no vale. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.